Você também fica na dúvida no dia a dia do que é que você pode fazer para aumentar a margem de lucro aí do seu negócio? Pois é, hoje a gente vai trabalhar diversas áreas, vamos pensar de forma bem aprofundada sobre cada um desses pontos. E eu separei esse tema da seguinte forma: nós vamos falar sobre pessoas, porque pessoas, uma equipe bem engajada faz sim nós faturarmos muito mais, estoque, cozinha e salão, tá? Então, a primeira coisa, um restaurante, ele é como uma grande caixa d'água. Pode ter um cano que está entrando água em grande quantidade e essa caixa não consegue se manter cheia por diversos motivos. Pode ter várias saídas de água para diversos objetivos dessa caixa d'água e pode ter também rachaduras pequenas e micro rachaduras que você vai lá, olha, você vê que a lateral da caixa d'água pro lado de fora ela está úmida e você não consegue visualizar a olho nu essa rachadura. E se tiver muitas dessas rachaduras, nós estamos com um problema muito sério. E isso acontece muito dentro de um restaurante. Às vezes você tem dinheiro entrando no caixa, os seus clientes vêm, o dinheiro entra e chega no final do mês, o que acontece? Você faz o seu fechamento e sobra pouco dinheiro no bolso. A margem de lucro ela é pequena. E aí você está todos os dias dentro do negócio, você está olhando para aquilo e não consegue identificar aonde está o problema. Primeira coisa então, primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje, gestão de pessoas. Restaurante é um negócio feito de pessoas para pessoas. Então nós temos que valorizar muito essa questão. Nós temos que fazer com que os nossos funcionários, eles gostem da gente, gostem da ideia do nosso negócio, do propósito do nosso restaurante, antes de qualquer coisa. Se eles não entenderem o porquê que existe esse restaurante, qual o sentido, quais são os valores, trabalhar os seus valores, os valores do restaurante com os colaboradores, isso é muito importante, porque talvez para você, ética, caráter, humildade são coisas óbvias que todo mundo tem, mas isso nem sempre é a realidade do seu colaborador. Às vezes você nem conhece a cultura, de onde ele vem, como é a família dele, como é o local onde ele vive, e precisa ser sim entendido, considerado, até para que você consiga desenvolver esses colaboradores da melhor forma possível. Então sempre busque ganhar o coração do seu colaborador, para que ele entregue sim o melhor para a sua empresa. Você nem sempre vai estar presente dentro do seu negócio, mas você quer que seu colaborador ele entregue a mesma coisa que ele entregue na sua presença, na sua ausência. E as pessoas elas só fazem isso quando elas gostam do que elas fazem. Elas precisam se sentir parte desse negócio. Isso é muito importante, tá? Agora nós vamos falar sobre o segundo ponto. Esse aqui, às vezes, não é dado tanta atenção assim, mas eu peço encarecidamente, se você já ouviu falar e no fundo você não aplica muito bem isso aí no seu negócio, comece a aplicar que você vai ver uma grande diferença. O estoque. O estoque, além de você manter ele limpo, organizado, conferir todas as datas de validade, colocar para frente o que vai vencer por primeiro, você precisa ter um cuidado muito grande no recebimento de mercadoria. Eu gosto de ter dentro do restaurante apenas uma pessoa responsável pelo estoque. Até mesmo por conta daquela situação, sabe? Se tem 2, 3 pessoas responsáveis, acaba que a responsabilidade não é de ninguém. Quando alguma coisa dá errada, um culpa o outro e aquilo não é resolvido. Então sempre deixa uma pessoa responsável para que ela faça a cotação, ela faça o recebimento da mercadoria, principalmente quando você vai receber insumos que são caros, como proteína, às vezes frutos do mar. Coloca uma balança e pesa essa mercadoria. Verifica item a item se veio de forma correta, se está na qualidade que foi combinada. Eu já peguei em muitas auditorias, quando eu fazia, quantidade de gelos absurda em camarão,
no anel de lula. E isso não pode acontecer. A gente não está comprando gelo, nós estamos comprando o camarão, o anel de lula. E de preferência, hoje em dia, eu até recomendo que vocês comprem aquele modelo que é pelo congelamento de IQF, onde é congelado sem gelo, para você comprar somente a mercadoria. Fazer uma cotação de preço tem que levar tudo isso em consideração, porque às vezes tem um camarão lá que tá X, o outro tá 2X, mas o que tá X tem uma quantidade tão grande de gelo e a qualidade dele, quando você olha, é tão baixinha. Sim, por mais absurdo que pareça, compensa pagar o dobro por aquele que é com congelamento IQF, porque você não está comprando gelo e porque você está comprando uma qualidade muito melhor. Mas isso tem que ser analisado caso a caso. Quem mora no litoral tem um custo na compra de camarão, por exemplo. Quem mora em regiões afastadas tem outro custo. Então não tem como a gente engessar e colocar assim, essa regra aqui é para todo mundo. Não, olha dentro da sua realidade, os seus produtos, faça as suas cotações. Hoje em dia, com acesso à internet, com tanta coisa que a gente consegue comprar de outros locais, outros estados, compensa muito estar sempre fazendo pesquisas do que tem de novidades, de produtos com alta qualidade, que entrega a mesma coisa, porque o mercado sempre tem muita novidade. Nós precisamos ficar atentos a essas novidades e captá-las, tá? Então, dentro de estoque, façam sempre essa cotação, e no recebimento da mercadoria, muito importante, gente, pesem todos os itens que são mais caros. Mantenha também o seu estoque trancado. Uma pessoa só tem acesso, tudo que ela colocar dentro do estoque, ela vai dar entrada no seu sistema ou dentro de uma planilha do computador de alguma forma, e quando ela der saída, a mesma coisa, saiu do estoque, anota. E depois no final do mês, fazer a contagem de estoque para ver se esses números eles batem. Agora sim, se tem uma pessoa que faz todo esse controle o mês inteiro, quem vai fazer contagem de estoque é legal que seja uma outra pessoa, um chefe de cozinha, por exemplo, para que analise esses números e ver se isso bate, né? Como se fosse olhar a prova real, certo? Próximo ponto, cozinha. Reforçando o que eu falei lá no início, de gestão de pessoas. As pessoas, elas precisam gostar da gente, para que elas entreguem o melhor. Elas precisam entender a ideia do nosso negócio para que elas também entreguem o melhor. Primeiro ponto. Cada cozinheiro, cada auxiliar de cozinha, cada chefe de cozinha tem que entender o propósito do porquê que ele faz aquilo ali todos os dias. Claro que, sim, alinhado também com o propósito de vida de cada um, né? Não tem um porquê colocar uma pessoa para cozinhar, por exemplo, se ela não gosta, isso é óbvio. Embora eu já vi várias vezes isso acontecer. A pessoa vai trabalhar num determinado restaurante porque ela precisa do salário e ela acaba sendo colocada numa função que ela não se adapta muito bem. Ou porque é uma pessoa muito falante, se daria muito bem no salão para se comunicar com os clientes, ou porque às vezes é uma pessoa que está lá dentro da cozinha e não gosta muito de estar fazendo o que faz. Então, sempre tenham muito cuidado em relação às características das pessoas. Outro ponto dentro da cozinha importante. Eu gosto muito de colocar um quadro na cozinha e pesar todo o lixo orgânico. Sim, todo o lixo orgânico. Por quê? Você vai colocar nesse quadro como se fosse uma planilha, todos os dias do mês, né? E aí você vai colocar o peso que deu cada dia de lixo. Em cada dia, quantas pessoas que o restaurante atendeu. E aí uma média por pessoa. Por quê? Com o tempo, os colaboradores eles começam a ver aquilo, começam a perceber que está tendo desperdício. E eles começam a se conscientizar da quantidade de pessoas que foram e a quantidade de lixo. Muitas vezes é desproporcional. O dia que você recebe mais pessoas, proporcionalmente à quantidade de pessoas, você tem menos lixo. E o dia que você tem menos pessoas, acaba tendo mais lixo. Por quê? É uma série de fatores. E um deles é a falta de atenção. Porque quando tem pouco movimento no restaurante, o pessoal acaba trabalhando um pouco mais relaxado, um pouco mais desligado, e isso não é benéfico para o negócio. Então, quando você coloca uma planilha onde todo mundo tem acesso aos números
e tá mostrando ali para eles, eles vão pensar. Exemplo, fiz o arroz hoje para o almoço. Terminei de cozinhar esse arroz. Eu posso deixar esse arroz em cima do fogão até terminar o horário de serviço, ou eu posso pegar uma parte, baixar a temperatura dele e colocar na câmara fria. E eu só vou pegar esse arroz quando for necessário. Depende muito da demanda que você tem dentro do seu negócio. Agora, a probabilidade do funcionário deixar o arroz em cima do fogão durante todo o período do serviço para só guardar perto da hora do fechamento da cozinha. No dia seguinte, quando ele vai pegar esse arroz, vai ter estragado, vai estar azedo. Ele vai colocar para esquentar o arroz, vai sentir que o gosto não está bom e vai descartar. Por quê? Falta de fazer uma gestão, falta de ter uma conscientização para não desperdiçar. E isso é só um exemplo, gente. Dentro da cozinha acontecem muitas coisas que por qualquer motivo o produto é jogado no lixo, quando não tem controle. E é trocado o lixo da cozinha 2, 3, 4 vezes por dia porque as lixeiras estão cheias. Até mesmo quando eu estava falando do recebimento de mercadoria, pode ser que o hortifruti não está chegando numa qualidade como você gostaria. Está jogando muitas folhas de alface fora, está jogando uma quantidade grande de cascas que talvez não precisaria jogar. Sempre são coisas que a gente precisa olhar para o alimento e pensar, cabe aqui uma otimização? Eu posso reaproveitar? Faz sentido? Vai ficar gostoso? A próxima receita que eu posso fazer para aproveitar? Até mesmo ao olhar os itens do cardápio, às vezes o cardápio é muito variado, traz uma quantidade de ingredientes no cardápio todo exorbitante, né? E aí fica difícil de você controlar. São coisas que vale a pena serem pensadas para que você consiga minimizar os seus desperdícios, ou seja, otimizar os seus lucros. São essas pequenas coisinhas que entram naquela história que eu falei no início ali, da caixa d'água. São as pequenas rachaduras que às vezes você não vê. Precisa ter um olhar clínico para a sua cozinha para que você perceba esses desperdícios que poderiam não ser desperdícios. Tem coisas que no aproveitamento de alguns itens você consegue colocar como um agrado para o cliente, um mimo na chegada, ou uma sobremesa, um doce na saída, não sei. Olha para o seu cardápio, pensa sobre ele. Eu sempre falo, quando a gente vai otimizar o cardápio, ter muito cuidado com os reaproveitamentos, porque antes de mais nada, a comida, ela precisa sim sempre ser muito gostosa. Dentro de um restaurante, comida boa é obrigação. Não é um diferencial, é obrigação. Comida boa é obrigação. Mas dentro disso, sim, é possível fazer muitas coisas bem interessantes e surpreender os nossos clientes otimizando alimentos. E cada vez se fala mais de sustentabilidade. As feiras internacionais que estão tendo, voltadas para restaurante, estão falando muito sobre sustentabilidade, sobre reaproveitamento. Vamos nós também fazer a nossa parte. Isso é bom para o negócio, para a imagem que a gente passa para os clientes em relação à preocupação que o restaurante tem em ser sustentável e, consequentemente, aumenta sim diretamente a margem de lucro. E agora um próximo ponto, que é sobre o salão, né? Então estamos aí falando dos atendentes, dos garçons, dos clientes. Vamos pensar assim, quando o cliente ele entra dentro do nosso salão, os nossos custos fixos que a gente tem, de aluguel do estabelecimento, a folha de pagamento dos funcionários, água, luz, esses custos eles já existem. Se eu vender para o mesmo cliente R$50 ou R$300, o meu custo fixo ele é o mesmo. Porém, quanto mais eu vendo para o mesmo cliente que já está ali, mais eu tenho oportunidade de aumentar a minha margem de lucro. Ah, Dani, mas os meus garçons, eles não estão muito motivados, tem dias que eles vão na mesa e oferecem, outros dias não oferecem. Tá, ok, eu entendo. Mas você sabe por que isso acontece? Muitas vezes, porque falta treinamento. Porque num determinado dia, você viu o seu garçom oferecer um determinado produto de qualquer jeito para o cliente e você deixou passar. Porque se você ensinasse, você é dono de restaurante, você é gerente geral de um negócio, você que está ali à frente, que é líder, tem essa equipe, esse time, que são garçons, garçonetes, atendentes, à frente do salão, você precisa ter essa galera na sua mão e treiná-los todos os dias. Todos os dias.
Sim, existe técnica para a gente fazer o serviço do salão. Receber o cliente, a forma com que a gente recebe. Eu já tenho vídeo aqui nesse canal trazendo estratégias de vendas. Eu vou deixar o encarte aqui no cantinho para você clicar e olhar depois, se você quer saber mais sobre como vender mais aí no seu restaurante. Tem muitas dicas aí maravilhosas. Mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo é: aproveite ao máximo todo o tempo que o seu cliente está ali no restaurante. E para que isso aconteça, a equipe, ela tem que ser como se fosse uma grande orquestra. Tem um gerente operacional ali, um maître, né, que é o que está orquestrando, e os demais garçons é o restante da orquestra. Então eles precisam estar muito atentos, olhar no olho do cliente, se apresentar como receptível ao que o cliente quer falar, prestar atenção no que ele está buscando, já ter uma carta na manga, uma venda direcionada. Isso é muito importante. Até para aumentar a margem de lucro, a gente saber quais são os custos do nosso cardápio, de cada item, qual que é mais interessante vender, isso aumenta drasticamente a margem de lucro. Vale a pena você aprender mais sobre isso. Clica aqui, curte se você gostou desse conteúdo e não se esqueça, se inscreve, assim você vai receber as minhas novas aulas aqui neste canal, tá bom? Vou estar sempre aqui falando para donos de restaurante, para líderes de restaurantes que querem ver esses restaurantes crescerem exponencialmente. Vocês podem contar comigo. Surgiu alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que com certeza eu vou responder cada um de vocês. Até mais!